Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à divulgação de resultados do terceiro trimestre da Aura Minerals. Essa conferência está sendo gravada e auraminerals.com estará à disposição a essa gravação. Temos também em português, digite o ícone do globo no canto inferior direito. Escolha português e depois mute o áudio original. Todos os participantes apenas ouvirão a apresentação. Depois teremos uma sessão de perguntas. Antes de continuarmos, esclarecemos que quaisquer declarações que venham a ser feitas nessa conferência com relação a perspectivas, projeções financeiras, metas financeiras, têm por base as informações atuais e a opinião da direção. E essas declarações envolvem riscos e incertezas por estarem relacionados a eventos futuros e dependem de eventos que podem vir a acontecer ou não. Os investidores devem levar em conta que os eventos relacionados à macroeconomia, ao setor e outros fatores podem vir a afetar substancialmente essas projeções. Sr. Rodrigo Barbosa, presidente e CEO, e Kleber Cardoso, o CFO. Passo a palavra para o senhor Rodrigo Barbosa, por gentileza. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Esses são os resultados do terceiro TRI e uma revisão do Guidance que acabamos de anunciar ontem. O terceiro TRI é muito importante, foi um ponto de virada. Vamos compartilhar essas informações. Aumentamos a produção e vamos continuar aumentando essa produção nos próximos trimestres. Mudamos aquela curva de pequena queda nos últimos 12 meses e agora estamos nos recuperando e começando agora, então, a voltar ao crescimento. E nesse trimestre tivemos um aumento do preço do ouro, não só por conta da questão geopolítica, mas também o fato de o mercado ter levado em conta a moeda, as flutuações, a volatilidade das moedas fizeram com que os investidores buscassem mais outros ativos. Os bancos centrais comprando mais reservas em ouro para preservar esse valor, tendo mais alternativas em vez apenas de ter o dólar. A China, por exemplo, vendendo títulos do Tesouro Americano e comprando em ouro. Isso vem acontecendo nos últimos 12 meses e deve continuar acontecendo nos próximos anos. Com todas essas informações, o dia Aura, no início de dezembro, teremos mais informações com especialistas, teremos mais detalhes de todas as operações, como a gente vem fazendo nos últimos anos. Voltando agora aos dados do trimestre, tivemos um aumento significativo na produção, chegando a 65 mil GO, é um aumento de 34% em relação ao segundo TRI, isso em todas as operações. O EPP em 62%, Aranzazu 11% de aumento, San Andrés aumento de 7%, e o que é muito importante, começamos a vender ouro do projeto Almas, implementado agora no primeiro semestre, e agora o ramp-up foi em níveis recordes e começamos a produção agora em setembro. A operação teve esse aumento de produção e também o EBITDA aumentando 30 milhões de dólares em relação a 26,5 no último trimestre, no trimestre anterior. Esse EBITDA teve um efeito negativo de um evento não recorrente, custo de caixa, que aconteceu lá em Apoema. Eu vou explicar um pouco melhor. Usamos um stockpile com um custo de caixa mais alto no trimestre e geramos caixa, mas o custo foi superior
ao de outros trimestres. E concluímos o terceiro TRI com um custo de caixa mais baixo no estoque, embora um atraso pequeno em relação à entrada nesse teor mais alto. Além de tudo, tivemos o custo de caixa lá em Aboema com aquele evento em Honduras, evento não recorrente, 14,37 dólares por GO. E como veremos no ano, projetamos uma média aí de 12,60 até 13,30. Isso no caixa sustentado, né? ASC. No quarto TRI, estamos preparados para termos um custo caixa bem inferior em todas as nossas operações. É importante destacar que no trimestre, essas duas coisas, além dessas duas, né, que eu já mencionei, é o projeto Almas. O ramp-up aconteceu em período recorde, chegando a níveis sem precedentes. Ou seja, uma associação de uma boa estratégia e muita atenção na gestão. E também o projeto Borborema. Publicamos um novo estudo de viabilidade com taxa de retorno muito alta, chegando a 52%, 900, né, o preço do ouro, sem incluir a expansão que já estamos planejando assim que a gente avançar no projeto. Com esse novo estudo, garantimos 100 milhões de dólares para financiar a construção. Compramos uma participação adicional de 20%, que era da Dundee. Estamos concluindo, então, o programa de hedging, 14 milhões e meio. E estamos agora concluindo os acordos de royalty para concluir o projeto de financiamento, enquanto a construção avança. Algo bastante notável, né? Uma realização impressionante no trimestre, o que nos dá muito orgulho, a mim, a equipe. Temos aí nenhum acidente com parada, com perda de tempo. Já são 12 meses com 0 acidentes com perda de tempo. Ou seja, uma realização significativa, um objetivo já que vem sendo trabalhado há vários anos. Continuamos a trabalhar para que todos tenham um ambiente seguro para se trabalhar, para atuar. Essa é a nossa principal prioridade em todas as nossas operações. Quanto à estabilidade das nossas estruturas, continuamos o monitoramento. Há terceiros que dão esse relatório trimestral. Todas as estruturas geotécnicas, todas a barragem de rejeitos, todas as barragens em níveis satisfatórios. A monitoração é constante, feita pela nossa equipe e também por terceiros. Como eu já disse, é um ponto de virada. Como vemos à esquerda, nas barras, a produção de ouro por trimestre e a linha são os últimos 12 meses, o valor acumulado. Havia uma pequena queda na produção, TRI após TRI, por conta dos problemas lá de Honduras também. E agora, com a recuperação de produção e a produção comercial em almas, temos esse gráfico voltando a subir. E ela deve continuar nessa tendência nos próximos trimestres, incluindo agora a produção de almas. À direita, agora a produção. Aumentamos a produção em Aranzazu, em EPP, San Andrés, e agora essa barra azul clara, que nos dá muito orgulho, né? A entrada de produção de almas. Em Aranzazu, aumentamos a produtividade e a produção também. Em EPP, também aumentamos bastante, abaixo da expectativa, no entanto, por conta de chuvas intensas inesperadas no trimestre. Estamos chegando no final da mina,
no final do teor mais alto. E aí tivemos muita chuva e houve o acúmulo de água e acabou prejudicando o desenvolvimento e a produção da mina. Isso acabou atrasando um pouco, então, a entrada desse alto teor em EPP, chegando agora no quarto TRI e também entrando no começo de 24. Essa é a principal razão que explica a revisão do guidance. Essas onças planejadas para esse ano, parte delas vão entrar em 24. Por não termos acesso ao alto teor, usamos a pilha com a taxa menor, com teor menor. Diminui a produção. Estamos substituindo, então, tirando alto teor e colocando baixo teor, mas o custo mais alto também. E acabou impactando o resultado, aumentando o custo, especificamente no caso do EPP. O custo que tivemos no início do TRI, quase $1.000, e agora já estamos no final do trimestre com esse custo chegando a 600, um pouquinho menos até de 600. Muito bem. Com relação ao AICS, que teve um impacto negativo por conta desse custo caixa mais alto, por conta do estoque lá no EPP, houve um aumento pequeno em relação ao segundo TRI. Mas à direita, ó, o EPP começou o trimestre com o estoque ali chegando a $1.000 por onça e utilizamos esse baixo estoque, nesse menor teor. Agora então estamos com $569 por onça no estoque, já misturando com esse alto teor. Então esperamos uma queda substancial do custo de caixa no quarto TRI. E isso vai impactar, claro, que o ano inteiro. Vai ficar entre 12,60, 1.330, esse vai ser o custo médio para o ano, então. Muito bem. Tivemos essas chuvas inesperadas lá em Ernesto Pitt e atrasos também em Almas, por isso a revisão do guidance da projeção 273 GO a 245, agora vai 231 e 253. A expectativa mais alta ainda maior do que a mais baixa anterior, mas seria importante ser mais conservadores para que possamos chegar a essa meta até o final do ano. Produção menor também impactou o custo caixa por onça e OIC. Era 11,62, 12,61, agora 1.225 e 1.324. À direita agora, então, temos o guidance de CAPEX. O anterior não incluíamos o projeto Borborema. Depois da aprovação da construção do Borborema no terceiro TRI, agora passamos a incluir os números de Borborema. Por isso que temos a maioria das mudanças, mantemos o guidance para a exploração e na manutenção também. Voltamos ao guidance. Houve atraso na entrada do alto teor em Ernesto e um pouquinho menos de produção em Almas, principalmente pelo que está acontecendo. Houve o ramp-up com muito sucesso, com muita eficiência, e a planta está produzindo acima da sua capacidade nominal. Agora chegamos na fresh rock, na rocha mais fresca, ou seja, uma rocha mais macia, agora mais dura. Normalmente não é um problema muito grave, mas é por conta da metodologia que se aplica na mina. Por ser uma mina nova,
é uma nova empresa, uma nova empreiteira. Estamos ajustando procedimentos ainda para fazer essa gestão dessa rocha mais dura. É uma nova estratégia para que possamos atingir as projeções de produtividade e de produção para o ano que vem. Talvez até mais, por conta da implementação do aumento de capacidade em todo o sistema. Então, tudo sendo ajustado para recuperarmos a produtividade, agora com esses dois tipos de rocha, para que tenhamos uma produção bastante sólida para o ano que vem. Muito bem, no projeto Almas, temos bastante orgulho de desenvolvermos o projeto dentro do programa, dentro do orçamento, apesar das pressões, mas o ramp-up foi em menos de 5 meses. Normalmente, quando você vê esse gráfico à direita, na linha pontilhada, você tem a curva teórica do ramp-up. Acima de 80%, em 6, 7 meses, chega a 100% em 12 a 18 meses, é o que é normal. As outras linhas são empresas importantes, a Newton, entre outras, a Anglo, nos últimos 5 anos. E no projeto Almas, chegamos a 100% da capacidade em 5 meses, ou seja, esse é um novo benchmark. É uma realização impressionante da equipe, resultado de muito trabalho, integração significativa entre a equipe que administra a planta com a construtora também, e o resultado da estratégia para manter os projetos simples, de fácil construção e operação. Ao Borborema, a mesma equipe que construiu Almas, está indo para Borborema, com uma escala maior em relação a Almas, mas é simples também de construir e de operar. Destacando então Borborema, como eu falei, foi um trimestre bastante intenso para estruturar a estratégia financeira, para financiar Borborema, novo estudo de viabilidade, o início da construção. Já contratamos EPCM, já temos pedidos já no segundo trimestre. A entrega que vai ser em 2024 dos principais equipamentos. Borborema entra em operação no início de 25. O resultado, então, do estudo de viabilidade é expressivos. Retorno, 2 anos e meio, 52% de taxa de retorno. E já fiz e convido os senhores mais uma vez, os analistas, investidores, para observar bem esse projeto. 814 mil onças de reserva, mas o potencial é chegar até 2 milhões de onças. Não incluímos, não podemos incluir, na verdade, as onças que não estão liberadas para mineração. Mas nesses estudos, se concentra então só nas 814 mil. Mas o potencial pode ser expandido sem grandes estudos, chegando aí a 1 milhão de onças. Então, Borborema vai ter um retorno significativamente superior aos dados do estudo de viabilidade. Vai levar algum tempo, é claro, mas já começamos a dar início e serão aí 3 a 5 anos necessários para que concluamos esses objetivos. Passo a palavra então ao Kleber, que vai destacar os resultados do trimestre, depois eu volto para as perguntas. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Como sempre fazemos, resumo os principais KPIs. Nesse TRI, nos últimos trimestres e o acumulado de cada período de relatórios. Apesar desses ventos de proa, lá em EPP, vemos melhorias em praticamente todos os índices financeiros.
Receitas chegando a 111 milhões no ano, o acumulado aos 12 meses, quase 400 milhões. Quando você vai no EBITDA ajustado, um aumento de 10 milhões, de 27 para 30. Expectativa é de um aumento maior no quarto TRI, um aumento de produção esperada, redução do custo caixa e pelo menos o preço médio do ouro superior ao do terceiro TRI. No acumulado dos 12 meses, mais uma melhoria de 116 milhões no último TRI, chegando agora a 129 milhões neste TRI. Falando então do lucro líquido, uma redução de 11 para 8 milhões de dólares, que se explica por conta de termos no trimestre passado, reconhecemos ganhos não caixa associados à valorização do real naquele trimestre. Algo que não se repetiu no trimestre seguinte. No acumulado, mais uma melhoria, chegando aí a 50 milhões de dólares nos últimos 12 meses. Por fim, caixa e dívida líquida, melhoria, 112 milhões no trimestre, melhoria do caixa equivalente a 180 milhões, principalmente por conta da dívida, a liberação da dívida para financiar o projeto Borborema. Passamos então aos detalhes do EBITDA ajustado e do lucro líquido. 30 milhões foi o melhor resultado num trimestre. Quase 19 milhões lá em Aranzazu, um San Andrés abaixo do potencial, mas mostrando sinais de recuperação. 7 milhões. Almas, já destacamos, um trimestre muito sólido, pensando que são só 2 meses de operação. São quase 7 milhões de EBITDA, né? EPP, entre as unidades, 2 milhões. Por conta daqueles impactos inesperados explicados pelo Rodrigo. Custo mais alto do estoque. E agora no quarto TRI, temos estoque menor. Voltamos a ter um EBITDA melhor no EPP no próximo trimestre. Depreciação, amortização, 13 milhões. Esperamos resultados financeiros 5 milhões, que incluem alguns efeitos que não são prejuízos financeiros, diferentemente do trimestre anterior, que no terceiro TRI houve a desvalorização do real, que causa prejuízos financeiros, 5 milhões negativo. Reconhecemos outros ganhos de 5 milhões de dólares relacionados à aquisição da participação de 20% no projeto Borborema, concluído agora no trimestre. São esses 5 milhões de dólares. É um ganho contábil, calculado com valor diferido do valor estimado desses 20% adquiridos como participação, mais o valor diferido dos royalties que foi usado na troca pela aquisição, ou seja, foi um ganho contábil. Depois despesa de imposto de renda, 8 milhões, principalmente por conta dos resultados em Aranzazu. E impostos diferidos por conta daquele prejuízo não caixa, algo reconhecido no trimestre, por conta da desvalorização do real, chegando então aí a 8 milhões negativos no trimestre. E por fim, uma análise detalhada da geração de caixa nos últimos trimestres. À esquerda, 110 milhões no início do trimestre. E à esquerda, temos
o FF ajustado, que é a geração menos a produção, incluindo investimentos, no crescimento da empresa como um todo, 14 milhões gerados no trimestre. E no meio, temos ali o que chamamos de investimento em crescimento, 11 milhões negativos, projetos de expansão, 7 milhões em exploração, capex de expansão, valor que diminuiu em relação aos outros trimestres, por conta da produção comercial. Esperemos um aumento nesse número nos próximos trimestres por conta da construção de Borborema. E agora, à direita, os itens financeiros, os dados principais chegando a 170 milhões para desenvolvimento do projeto Borborema, menos a primeira participação, chegando a quase 180 milhões, posição de caixa no final do TRI. Concluímos a apresentação, podemos passar para as perguntas. Muito obrigado. Vamos dar início à sessão de perguntas. Para fazer uma pergunta, pressione o botão reação e levante a mão. Se a sua pergunta já foi feita, só fazer o ícone desaparecer, baixar a mão. Caio Greener, do BTG, faz a primeira pergunta. O microfone está aberto. Caio, pode fazer a pergunta. Bom dia. Duas perguntas. Primeiro, no projeto Almas. Eu não consegui ver o começo, peço desculpas se vocês já responderam. Eu estava um pouco preocupado com relação ao guidance do projeto Almas. Eu queria entender um pouco melhor qual é o impacto no plano de input, principalmente agora em 24, em 25. Será que vai ser um evento de longo prazo? Em outras palavras, esse impacto vai continuar a impactar a produção em 24, até mesmo no segundo semestre de 24? Ou o senhor acha que isso vai ser resolvido no curto prazo já? E a segunda pergunta é com relação à aquisição anunciada hoje lá em Altamira. Eu quero entender um pouco melhor a razão. Vocês compraram uma participação menor em uma outra empresa como investimento. Não é um procedimento comum. O que chamou a atenção nessa empresa? E por que não comprar a empresa como um todo? Os senhores têm instrumentos para levantar essa participação até 100%? Foi negociada essa questão ou não? Eu queria entender um pouco melhor. Obrigado, Caio. Com relação a almas, esperamos que vai ser um desafio temporário, de transição. Fizemos o ramp-up com muita rapidez, a planta está indo muito bem, acima da capacidade nominal até. O que aconteceu foi o seguinte, começamos a operação da mina. No início são aquelas rochas mais macias, é fácil de processar. Quando você passa nessa transição para rocha mais sólida, mais dura, que a gente tem lá em EPP, em outras minas, isso acaba desestabilizando a produtividade da mina. Ou seja, é uma questão gerencial, mais nada. Essa empreiteira está começando a operar a mina, então a gente está ensinando essa empreiteira como operar, como melhorar a eficiência. Ou seja, são ajustes para que possamos retomar a eficiência. Não vai ser um problema duradouro que vai entrar aí em 2024, não vai impactar resultados projetados para o ano que vem, para 25. Quando publicamos, agora recentemente, fizemos um investimento pequeno para aumentar a capacidade, então a gente está aumentando a capacidade lá em Almas, para conseguirmos produzir acima da produção projetada no estudo de viabilidade, já para 24. E essa questão gerencial, essa eficiência, vai acontecer durante o quarto TRI. Por isso que teve essa mudança pequena no guidance.
Não esperamos impactos significativos em 24. Já em janeiro, fevereiro, já vamos recuperar a produtividade com rapidez. Quanto à segunda pergunta com relação ao Altamira, é uma empresa ainda nova, não tem reservas ainda, tem recursos, mas acreditamos no potencial. Na região lá de Alta Floresta, perto de Matubá, não tão perto assim, para você ter sinergia com despesas gerais, são 200 quilômetros de distância, mas é uma tendência lá com potencial muito grande no projeto para aumentar recursos e reservas. Com relação à estratégia, o mercado tem um pouco mais de ceticismo em relação a capital nesses novos projetos. E o preço da participação caiu bastante. Isso no mundo todo. As minas têm tido dificuldade para acessar crédito por conta desse preço mais baixo. Ou seja, o projeto é bom, tem muito potencial, então tinha uma oportunidade de investir pouco capital e ver o que acontece. Se melhorar o resultado, a gente tem certas garantias para podermos aumentar a participação, chegando a 80%. A gente não tem opção ainda para ir além, mas é natural. Depois de você estar dentro da empresa, quando você começa a ter resultados bem-sucedidos na exploração, você pode aumentar a participação. Claro que desde que atenda interesses dos dois lados. Não é um programa de exploração ainda, mas não somos uma empresa inicial ou iniciante. O nosso foco não é um início inicial. O foco é construir, operar e aumentar recursos e reservas dentro da mina. Não temos equipe tecnológica, técnica, para estar lá na fase inicial. Por isso a gente pensou em investir em empresas especializadas nessa fase inicial. Gestão, período integral, CEO, equipes técnicas fazendo exploração em período integral, para que nós não nos distraiamos das nossas atividades. Estamos, digamos assim, plantando sementes para ampliar a produção nos próximos 4, 5 anos. É um projeto inicial que vai levar alguns anos para amadurecer. E o preço que temos hoje para entrar nessas empresas é um preço bastante atraente. Muito bom, obrigado. Edgar Souza, do Itaú BBA, faz a próxima. Pode fazer a pergunta. O microfone está aberto. Oi, Rodrigo, Kleber. Muito obrigado. A minha primeira pergunta é com relação à EPP. Eu entendi que o principal impacto na produção foi por conta das chuvas intensas no trimestre. O que podemos esperar de um nível de produção normalizado por ano, pensando no ano que vem e em 25? E a minha segunda pergunta é com relação a Matupá. Há alguma novidade com relação ao projeto? Quando que vocês vão começar a reconstrução para poder entregar o guidance de 450 mil onças por ano, chegando lá em 25? Obrigado. Você está falando de EPP? E o que a gente tem que fazer lá em Matupá para chegar à produção de lá em 25? Em EPP, a gente está definindo o orçamento do ano que vem, então não temos os números para apresentar. Mas eu gostaria que você observasse o que produzimos no passado, sem esse teor mais alto. No início do ano que vem, vamos ter aí um pouco, mas no restante do ano vamos voltar aos teores normais de 1 a 1,1 grama por tonelada.
não teremos aqueles níveis mais altos que tivemos nos últimos 2 anos, por conta lá de Ernesto. E o novo guidance para 24 vai ser liberado depois da conclusão da negociação do orçamento. Com relação ao Matupá, estamos adiantando todos os processos para darmos início à construção. Isso no segundo tri do ano que vem. Essa é a nossa meta e um cronograma projetado para que chegamos ao Guidance de 25 nos 2 projetos. Matupá pode ser construído em 12, 13 meses, aí fazemos o ramp-up muito rapidamente, como aconteceu em Almas. O segundo tri do ano que vem vai ser o início da construção do Matupá. Essa é a projeção. Ótimo, obrigado. Roman Rossi, da Canaccord Genuity. Bom dia. Parabéns pelo sucesso no projeto Borborema. Eu quero perguntar sobre EPP. O senhor falou sobre os teores que vão ser menores do que víamos nos últimos trimestres do ano passado. Agora que vocês vão fechar a mina de Ernesto, qual seria aí o Life of Mine? Vocês estão investindo bastante, né? E além disso, os senhores falaram 11 mil onças de produção, mas só venderam 9.600. Por conta das chuvas também? Esse estoque vai ser vendido a preço mais alto ou o preço já foi fixo? Ou é fixo? Roma, não sei se eu entendi a última pergunta. Estava cortando um pouco. A segunda pergunta é a diferença entre as onças produzidas em EPP e as onças vendidas. 1.500 onças, não é isso? Está levando em conta o preço mais alto de hoje ou foi feito com o preço fechado lá atrás? Eu vou responder a segunda pergunta. Foi a diferença mesmo de entregas. Foi vendido no terceiro trimestre com os preços da época. Muito bem, obrigado. E a primeira sobre EPP com relação aos teores que vocês esperam para o próximo trimestres. No quarto tri, vamos continuar a ver melhoria no teor. Estamos chegando na mina de Ernesto. Esse teor mais alto já entra no quarto tri e também em janeiro, fevereiro do ano que vem. O guidance tem por base esses níveis lá em Ernesto, não só 100%, mas o Ernesto e outras minas que ainda tem algum estoque. Para o restante, não esperamos ver teores mais altos de Ernesto, porque vamos exaurir a mina. A projeção era para o final desse ano, terceiro, quarto tri, mas esse atraso fez com que tudo fosse postergado para o início do ano que vem. Depois voltamos aos teores normais que a gente vinha trabalhando em 18, 19, 0,9, 1,1 gramas por tonelada, dependendo da localização. Você falou da vida da mina, né? A gente está investindo na expansão, principalmente lá em EPP, que você tem aí um ciclo mais curto, e os resultados são muito interessantes, principalmente conectando algumas dessas minas que já foram trabalhadas. Esperamos ver um aumento da vida da mina aí,
nos próximos AIF. Talvez possamos anunciar algo antes e o potencial de aumentar ainda mais lá em EPP. Mas repito, EPP, começamos a operar a mina com 3 anos de expectativa. Lá em 16, já são 7 anos de operação. E agora ainda temos mais 3 anos. Só nos últimos anos a gente aumentou o investimento na exploração. Ou seja, veremos uma expansão gradual do ciclo de vida, né, da mina lá em EPP. Os resultados são interessantes, mostrando essa tendência para ir aumentando gradualmente a expectativa da mina. E a última pergunta, com relação à aquisição de Altamira, pergunta que o Caio fez, né? Existe algum projeto específico que chamou a atenção para tomar a decisão de fazer o investimento? Alguns, Cajueiro talvez seja um aspecto mais promissor. Um projeto também de ouro, também num estágio inicial, que tem o potencial. Mas enfim, é uma empresa nova, vai levar alguns anos para consolidar recursos, reservas, mas chamou atenção numa área que temos conhecimento. São 190 mil hectares numa área que já produziu de 7 a 10 milhões de onças, que vem de produção artesanal e agora estão fazendo exploração profissional para ter uma consolidação maior para a produção posterior. A mineração lá em Tocantinzinho tem estruturas semelhantes e vão consumir 100 mil, 150, 160 mil onças por ano, na mesma geografia. Perfeito, obrigado. Abi Nizami, do National Bank Financial, faz a próxima pergunta. Obrigado. As minhas perguntas já foram respondidas, né, sobre EPP. Vocês compraram uma área, uma mina ao lado da mina do japonês? Poderiam explicar um pouco melhor? E a minha pergunta é sobre San Andrés. Você está perguntando sobre o japonês oeste, uma área que compramos no ano passado. Estamos fazendo exploração na área. Vimos essa tendência. Estamos focando para poder publicar os recursos no próximo AIF ou no ano que vem. Muita exploração já vem sendo feita na área. Alguns confirmaram. E claro, você acaba, em alguns áreas, você não tem 100% de taxa de sucesso. Mas mantemos o otimismo para continuar podendo expandir essas minas e aumentar os recursos lá do EPP, no japonês do Oeste, chegando até o AIF, que vai ser publicado no ano que vem. E a pergunta sobre a Minonça, quando foi o investimento? 2 milhões de dólares, 2,3 milhões. Um investimento único para aumento de produtividade, todo o sistema para melhorar a produtividade da planta e depois recuperar os níveis de produção que tínhamos no passado. Não esperamos que esses 2,3 milhões de dólares é não recorrente, não vai acontecer agora no quarto tri. E o comentário também sobre um índice mais baixo, né? Qual é a expectativa? Quanto tempo vai durar isso?
com relação a 24, o custo de produção que eu estou falando, para Honduras. O pedido que estamos processando agora, na mina onde estamos trabalhando, tem outros ingredientes que acabam reduzindo um pouco a recuperação. Já solucionamos parte desse problema, mas a impressão que temos é que a área não vai ter a recuperação que tínhamos no passado, de 76%, 78%. Estamos lá aí na faixa de 68%, 70%, não chegando lá naquela faixa de 75%, 78%. E esses resultados devem ser os mesmos no ano que vem também. Obrigado. Ricardo Monegalha faz a próxima pergunta. A primeira, vocês poderiam explicar um pouco melhor o AIC do EPP a partir do segundo TRI do ano que vem? O custo deve estar perto do guidance de 23, acima ou abaixo? Vocês podem dar mais detalhes sobre a estrutura do negócio no projeto Altamira? O guidance para 24 vai ser anunciado em janeiro, né, em janeiro do ano que vem. Não posso detalhar esse custo. O que eu posso falar agora é que no terceiro TRI não é o nível natural que a gente vinha praticando. A gente usou o estoque de um minério de baixo teor, que estava bem próximo da mina. Nos últimos 2, 3 anos, você dá preferência para um teor mais alto. Você coloca um maior teor possível. E aquele de menor teor fica estocado, para você poder usar em situações como tivemos esse trimestre. Você usa baixo teor, com custo de caixa mais alto, algo que vem acumulando perto da unidade nos últimos anos. Então não teremos essa situação no ano que vem. Vamos fazer a mineração, processamento de minério mais fresco. E o guidance vai aparecer ali um número parecido com o primeiro trimestre dos anos anteriores, mais o impacto da inflação. Em Altamira, estamos realizando várias explorações, por isso que levantamos o capital. A campanha pode levar de 6 meses a 1 ano. E esses projetos novos leva tempo para você receber esses resultados. Mas a consolidação dos recursos, sobre o potencial, né, a projeção de potencial, isso vai levar alguns anos, 3, 4 anos, para você confirmar na prática as projeções, dependendo desses resultados que vão chegar agora nos próximos 1, 2 anos. Chegamos ao fim da sessão de perguntas. Devolvemos a palavra ao senhor Rodrigo Barbosa para as considerações finais. Muito obrigado a todos pela participação. Repito, é ruim ter que revisar o guidance para o ano, mas por conta lá de Apoemna e o problema lá em Almas, que eu já expliquei. Mas foi um trimestre, mesmo assim, impressionante. Nenhum acidente com perda de tempo. E também fomos o ponto da virada, colocando Almas em operação, aumentamos a produtividade, revertendo a tendência dos últimos meses. E vamos continuar observando esse aumento de produção com mais margens, não só no quarto TRI, não só com custo de caixa menor lá em Manaus, lá em Apoema, que aconteceu esse evento não recorrente, com o preço do ouro mais alto. O quarto TRI terá mais produção, custo caixa menor e preços mais altos, se o ouro continuar, ou se o ouro mantiver esse preço. No terceiro TRI, abrimos o caminho para chegarmos ao objetivo, avançando lá em Almas,
já em produção, e em Borborema, novo estudo de viabilidade, pacote de financiamento, início da construção, que já está acontecendo de acordo com o nosso plano. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e convido mais uma vez para participarem do Aura Day. Daremos mais detalhes sobre cada operação, a estratégia financeira, falando também sobre a estratégia da empresa, especialista para falar de preço de ouro e alguns números. Então, gostaria de convidar a todos, principalmente nesse momento que vemos uma crença bastante sólida por conta das dívidas fiscais altas, o dólar sofrendo também, além dos problemas geopolíticos. Então, muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Chegamos ao fim da teleconferência da Aura. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado.